Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para te explicar como fazer uma regressão logística ordinal no SPSS. Então nesse vídeo a gente vai ver como checar os pressupostos dessa regressão logística, mais especificamente os pressupostos de multicolinearidade e um pressuposto muito importante e muito específico da regressão logística ordinal, que é o pressuposto das chances proporcionais. A gente vai discutir isso um pouquinho mais a fundo já já. Além disso, a gente vai aprender a rodar o modelo, interpretar os resultados e a reportar esses resultados. Vale dizer aqui o que é o modelo de regressão logística ordinal, ou mais especificamente em que situação faz sentido a gente usar esse modelo. A gente vai usar o modelo de regressão logística ordinal quando a gente tem uma variável dependente que é categórica ordinal. Ou seja, é uma variável dependente que tem categorias e existe uma ordem entre essas categorias. Por exemplo, quando a gente fala de escolaridade, se você tem ali até ensino fundamental, até ensino médio, ensino superior, pós-graduação, são categorias e existe uma ordem entre essas categorias, né? Você vai passando de uma categoria para outra conforme aumenta o tempo de estudo. Então, é uma variável categórica ordinal. Se eu quiser prever essa variável, que é categórica ordinal, ou seja, se eu quiser inserir essa variável como uma variável dependente, o modelo adequado provavelmente será esse da regressão logística ordinal. Por que eu falei assim, provavelmente será o modelo da regressão logística ordinal? Porque a regressão logística ordinal, ela tem esse pressuposto que é o das chances proporcionais, do proportional odds, que é um pressuposto que é comum que seja violado. E quando esse pressuposto é violado, então a gente não vai fazer uma regressão logística ordinal. A gente vai acabar fazendo uma regressão logística multinomial, que eu já ensinei aqui no canal no SPSS, tá? Com relação às variáveis independentes do modelo, elas podem ser de qualquer tipo. Elas podem ser nominais, elas podem ser ordinais ou elas podem ser numéricas. O único detalhe aqui é que o SPSS não vai deixar a gente inserir as variáveis independentes ordinais como ordinais. Ou a gente insere como nominais, né? Ou como numéricas. E outra coisa que é importante é que as categorias da variável dependente devem ser mutuamente exclusivas. Ou seja, se a pessoa está ali em uma das categorias da variável dependente, por exemplo, ensino médio, ela não está na outra, ensino superior, certo? E outra coisa é que as amostras devem ser independentes, ou seja, a gente tem que estar trabalhando com dados que não sejam de medidas repetidas, ok? Então, a gente vai usar aqui um banco de dados que eu chamei aí de banco ordinal.sav, já está no SPSS, e ele contém as informações de 4.300 respondentes desse survey aqui, que é o World Values Surveys. E esse questionário foi aplicado aí no período de 1995 a 1997, e os dados que a gente vai trabalhar são dos países Austrália, Estados Unidos, Noruega e Suécia. E a gente tem nesse banco, então esses dados são reais, tá? E a gente tem nesse banco uma variável que chama pobreza. E essa variável se refere à resposta dessas pessoas à seguinte pergunta: você considera que o governo está fazendo, o que o governo está fazendo para auxiliar as pessoas em situação de pobreza nesse país é apropriado, é pouco ou é muito? Então, o governo está fazendo menos do que deveria, mais do que deveria ou o que deveria? Essa é a pergunta. Além dessa resposta, a gente tem as informações sociodemográficas desses respondentes, e aí o que a gente vai verificar aqui é se a idade, o gênero e a religião, e aqui a religião é ser ou não ser membro de uma, estão associados à opinião das pessoas sobre essas ações governamentais relacionadas à pobreza. E aí a gente vai treinar como interpretar esses resultados. Vamos para a SPSS. O nosso banco, ele já está todo codificado adequadamente, né? Então, aproveitando até para reforçar que se você não está habituado a utilizar o SPSS,
eu recomendo que você assista aos primeiros vídeos da playlist de SPSS no canal, que eu explico como organizar o banco para não dar problemas depois. Então, a gente tem aqui a nossa variável pobreza, muito, pouco ou adequado, religião, sim ou não. A gente tem também aqui uma variável graduação, que a gente não vai incluir no modelo, mas também sim ou não, o país do respondente, a idade dele em anos e o gênero masculino ou feminino, ok? É importante dizer aqui que pobreza, por ser uma variável ordinal, ela tem que estar codificada adequadamente. Então, o que acontece? Às vezes eu vejo que pessoas têm um banco que, por exemplo, o adequado é o 1, aí o muito é o 2 e o pouco é o 3. Vocês entendem que não faz muito sentido? E o SPSS, ele não sabe que o adequado, é o meio termo, né? Ele vai se basear nos números. Então, se a gente tratar o adequado como 1, muito como 2 e pouco como 3, ele vai entender que eu tenho uma gradação do 1 para o 2, do 2 para o 3. Então, é importante codificar adequadamente essa variável. Então, aqui, se você clicar nesse A1 aqui, a gente consegue ver que o adequado é o 2, o muito é o 3 e o pouco é o 1, tá? Então, ele vai entender a ordem das nossas categorias. Já adiantar aqui para vocês é que tem dois jeitos de fazer a regressão logística ordinal aqui no SPSS, tem dois caminhos. E nenhum desses caminhos é perfeito, porque um deles traz uma informação importante que o outro não traz, e vice-versa. Então, a gente vai acabar fazendo a regressão por esses dois caminhos e eu vou te explicando quais informações a gente consegue extrair de cada um deles, ok? Antes de tudo, eu falei para você que um dos pressupostos é o pressuposto da multicolinearidade, certo? Esse pressuposto da multicolinearidade é o pressuposto de que as variáveis independentes não podem apresentar uma alta correlação entre si. Então, testando esse pressuposto da multicolinearidade, porque ele tem que ser testado em outra janela, a gente não vai testar ele pela janela da regressão ordinal, tá? A gente vai testar ele pela janela da regressão linear. Então, para isso, a gente vai vir aqui em analisar, modelo linear geral, regressão linear. E a gente vai colocar aqui as variáveis independentes que vão entrar no nosso modelo, que no caso são religião, gênero e idade. E aqui, como variável dependente, a gente pode colocar qualquer uma, que isso não vai ser relevante para a nossa pergunta, tá? A gente vai analisar só a relação entre as independentes. Eu vou colocar aqui pobreza, mas eu poderia ter colocado graduação, qualquer coisa, tá? Aqui, essas variáveis, religião e gênero, são categóricas, mas como elas só têm duas categorias, elas funcionam bem aqui, tá? Como variáveis independentes. Porque elas serão tratadas aqui, né, como numéricas. E aí eu vou pedir aqui em opções, não, em estatísticas, eu vou pedir aqui diagnósticos de colinearidade. Vou clicar aqui em continuar e ok. Isso vai rodar uma regressão linear que para mim é irrelevante, porque é uma regressão, né, que não faz sentido, ela é um modelo que não está correto. O que é importante para a gente é analisar só essa parte da multicolinearidade. E a gente vai analisar isso olhando essa parte que vai aparecer aqui na tabela de coeficientes, que ele chamou aí de estatísticas de colinearidade. E a gente vai focar aqui nesse valor de VIF. VIF vem de fator de inflação. E aqui o valor de VIF, a gente tem um ponto de corte ali de 10. Quando o valor de VIF é 10 ou acima de 10, se considera que a gente tem multicolinearidade, ou seja, nossas variáveis independentes estão altamente correlacionadas. 10 seria assim o ponto mais... que seria uma bandeira vermelha mesmo. Mais acima de 5 já é para a gente ficar atento. O ideal é VIFs aqui perto de 1. Então, no nosso caso, está tudo certo. Todas as variáveis aqui estão apresentando um VIF perto de 1. Se você tiver variáveis independentes altamente correlacionadas, então você tem multicolinearidade e isso vai ser um problema para o modelo de regressão. Isso vai levar lá no nosso modelo de regressão lindo que a gente vai interpretar, vai levar um viés na estimação do coeficiente. Você vai ter um coeficiente que você não pode confiar, tá?
O que fazer num caso, então, que você tenha multicolinearidade? Se você tem multicolinearidade, significa que as variáveis independentes, elas estão altamente correlacionadas, duas delas ou mais. Se elas estão tão correlacionadas assim, o que a gente acaba fazendo é excluir uma delas do modelo, certo? Porque é como se elas estivessem ali dando uma informação redundante. A correlação entre elas é tão alta que é como se elas estivessem medindo a mesma coisa. Então, por exemplo, se aqui a gente tem gênero e religião, se todas as pessoas do gênero feminino fossem sim para religião e todas as do gênero masculino fossem não para religião, então essas variáveis apresentariam uma correlação altíssima entre elas. E elas estariam, na verdade, representando praticamente a mesma informação. Então, a gente tiraria uma delas do modelo, ok? Então, resolvida essa parte, tá tudo certo aqui com a nossa colinearidade, a gente pode seguir para o modelo de regressão ordinal. Bom, e aí como eu comentei com vocês, tem mais de um jeito de a gente fazer a regressão logística ordinal. O primeiro jeito que a gente vai fazer é vindo ali na parte de regressão. Então, a gente vem analisar regressão ordinal. Aqui a gente vai montar um modelo bonitinho. Então, a nossa variável dependente vai ser a opinião sobre pobreza, que é uma variável ordinal. Veja que ela tá até com esse símbolo aqui, que mostra que eu codifiquei ela corretamente ali, estabeleci corretamente que ela é ordinal. Como fatores aqui, a gente vai colocar nossas variáveis independentes, que são categóricas, no caso, religião e gênero. E como covariável, a gente vai colocar a nossa variável independente numérica, no caso, idade. Eu poderia colocar graduação e país? Poderia. No caso, são duas variáveis categóricas, você colocaria aqui em fator, tá? É que eu escolhi montar um modelo mais simples e um modelo que atenda aos pressupostos para que ele seja interpretável, tá? Ok, então, beleza. Outra coisa que a gente tem que modificar aqui antes de apertar o OK é que a gente quer que ele faça um teste. Esse teste vai checar o pressuposto de chances proporcionais, de proportional odds. Para isso, a gente vai clicar aqui em saída e selecionar testes de linhas paralelas. Vou clicar aqui em continuar e OK. Então, isso vai liberar aqui a nossa saída da regressão ordinal. Veja que ele já traz aqui um resumo do caso, né, dos casos. Então, a gente já tem aqui uma tabela de frequências. Aí, a gente vem aqui para uma tabela que chama informações de ajuste do modelo. Essa tabela, a gente tem aqui um teste estatístico acontecendo. E esse teste, ele está testando a seguinte hipótese. Ele está avaliando se o modelo que a gente criou, né, ali com a pobreza sendo prevista pela religião, pelo gênero e pela idade, é melhor que o modelo nulo, o modelo sem previsor, o modelo somente com intercepto, tá? Então, a hipótese nula aqui desse teste é que os modelos são iguais, o desempenho deles é muito parecido. Então, o modelo nulo é igual ao modelo que a gente criou. E a hipótese alternativa é que os modelos são diferentes. E de fato, aqui, olha, a gente tem um valor de P que é menor que 0,05, indicando que, ok, nosso modelo está tendo uma capacidade preditora acima do modelo nulo. Aí a gente pode passar aqui, posso comentar com vocês, acho que isso é importante, que é o pseudo R quadrado. Quando a gente faz uma regressão linear, a gente tem o R quadrado, né? O R quadrado, ele corresponde à proporção de variação dos dados que é explicada pelo modelo. Então, a gente pode interpretar ele em termos de porcentagem de variação explicada. Quando a gente fala de regressões logísticas, então, logística binária, logística multinomial, logística ordinal, a gente não tem um R quadrado. A gente tem vários R's quadrados que foram criados para tentar servir como uma medida parecida com o R quadrado da regressão linear. Mas eles não podem ser interpretados do mesmo jeito. É por isso mesmo que eles chamam pseudo R quadrado. E a gente tem 3 tipos. Então, quando você reporta, é importante reportar qual deles, tá? E aí, eu gosto muito de interpretar o de Nagle-Kirk, que ele é padronizado ali para um valor entre 0 e 1. Tá? Então, aqui ele é 0,02. Não é
um R² gigantesco, mas ok. A nossa preocupação com R², ela vai ser maior quando a gente quer usar esse modelo para fazer previsões. Se a gente quer usar esse modelo para explicar, para ver associações, tudo bem a gente ter um R² pequeno. Então, também não fique aí na ilusão de que você quer sempre modelos com R's² acima de 80%, tá? Aí aqui vem as estimativas de parâmetro, que são os coeficientes que a gente de fato vai interpretar. Mas o mais importante dessa saída fica aqui no final, que é esse teste de linhas paralelas. Esse teste de linhas paralelas, ele testa um pressuposto importantíssimo da regressão ordinal, que é o pressuposto das chances proporcionais. Foi assim que eu traduzi. Em inglês isso é chamado de proportional odds, então seriam chances proporcionais. Esse teste de linhas paralelas, ele vai testar o seguinte, então vamos entender porque não é uma coisa muito óbvia, tá? Eu acho que é importante já dizer de antemão é que se a gente não conseguir usar uma regressão logística ordinal porque os dados não atenderam a esse pressuposto de chances proporcionais, a gente vai usar um modelo de regressão logística multinomial, que tem vídeo já aqui no canal. Qual é a grande diferença entre esses dois modelos? O de regressão ordinal e o de regressão multinomial. O de regressão ordinal, ele funciona para variáveis dependentes que sejam ordinais, que tenham uma ordem entre essas categorias. E o multinomial não, ele vai tratar essa variável dependente como categórica. Então, categórica com várias categorias, com mais de duas, mas categórica, certo? Então, ele vai acabar escolhendo uma categoria de referência e ele vai estimar coeficientes para as demais categorias. Então, por exemplo, nesse caso aqui que a gente tem pobreza, a gente tem ali pouco, adequado e muito, certo? A gente tem 3 categorias. Se a gente fizer um modelo de regressão logística multinomial, esse modelo não vai considerar que tem uma ordem, que do pouco vai para o adequado, que vai para o muito, certo? Que tem essa ordem. E o que ele vai fazer é escolher uma categoria como referência. Então, por exemplo, escolho o adequado como referência, tá? E aí, ele vai acabar estimando 2 modelos diferentes. Um que está fazendo essa comparação da categoria pouco com a categoria de referência adequado. E aí eu vou ter coeficientes para religião, para gênero e para idade nesse modelo. E um outro modelo separado, comparando para a categoria muito, certo? Comparando, então, a categoria muito com a categoria de referência adequado. E eu vou ter ali um coeficiente para religião, para gênero e para idade, para esse segundo modelo, certo? Então, eu acabei estimando 2 modelos diferentes, coeficientes diferentes. Na regressão logística ordinal, isso não acontece. A gente cria um modelo único e estima um único coeficiente para a idade, um único coeficiente ali para religião, porque só tem 2 categorias, né? E um único coeficiente para gênero, porque também só tem 2 categorias. Então, se a gente está estimando um único coeficiente para religião, para gênero e para idade, a gente está assumindo ali que as relações entre essas categorias são constantes. Que, por exemplo, o impacto da idade nessa relação do pouco para o adequado é o mesmo impacto da idade do adequado para o muito. A gente, inclusive, vai usar o mesmo coeficiente, então a gente está assumindo que o impacto é o mesmo, certo? Assumir isso é um pouco forte, né? E por isso mesmo a gente tem que testar se assumir isso está ok. É por isso que a gente faz esse teste do proportional odds, que seriam essas chances proporcionais. Ou o chamado aí também de teste de linhas paralelas. Se a gente não atender a esse pressuposto, sem estresse, você vai fazer uma regressão logística multinomial. Se a gente atender, ótimo, a gente segue com a interpretação desse modelo. Então, a gente vai focar aqui nesse teste de linhas paralelas. A hipótese nula desse teste vai ser de que a gente tem chances proporcionais. As chances são proporcionais. E a hipótese alternativa é que as chances não são proporcionais. Então, nesse caso aqui, como o nosso P
foi maior que 0,05, a gente vai considerar que sim, estamos trabalhando com chances proporcionais. Então, ótimo, a gente vai seguir com o modelo de regressão ordinal e a gente vai interpretar aqui os nossos coeficientes. Veja que ele dá aqui um limite, que é como se fosse um intercepto, tá? Para pobreza 1, pobreza 2. A gente não vai interpretar isso. A gente vai interpretar aqui os coeficientes para as nossas variáveis independentes. Idade, religião e gênero. Para saber o que está sendo usado aqui como categoria de referência, eu tenho que saber como que está lá no meu banco, né? Então, idade, ok. A gente está vendo aqui o efeito do aumento da idade. Agora, para religião e para gênero, a gente tem que lembrar como que está no banco. Então, eu vou voltar ali no banco e olhar aqui como que eu codifiquei. Então, veja aqui para gênero, 2 é feminino, 1 é masculino. E para religião, 0 é sim e 1 é não. Então, ele está usando aqui o não como referência. Então, isso aqui se refere a ser religioso. E mulheres como referência. Então, aqui é homens, certo? Primeira coisa que a gente vai interpretar aqui é se os coeficientes são significativos. Ou seja, será que de fato essa variável independente está associada à variável dependente? A gente vai saber isso olhando a significância e estatística. Então, a gente vai olhar aqui para o nosso valor de P. Veja que para a idade, nosso valor de P é menor que 0,05. Esse teste aqui, né, que gerou um valor de P, ele está testando o seguinte, ele está avaliando se o coeficiente, que é esse... estimativa é um nome muito ruim, mas é o coeficiente aqui, o beta, ele é igual a zero, estatisticamente ou diferente de zero. Então, a hipótese nula é que o beta é igual a zero, a hipótese alternativa é que o beta é diferente de zero. Para a idade, veja que nosso valor de P foi menor que 0,05. Então, o beta é diferente de zero, estatisticamente. Então, ele pode ser interpretado. Isso significa que de fato, idade impacta na sua opinião sobre se o governo está fazendo muito ou pouco para lidar com a pobreza. Religião, por outro lado, aqui ela tem um P maior que 0,05. Portanto, isso aqui significa que religião não é estatisticamente significativo. Então, ser ou não religioso não tem um impacto sobre a opinião das pessoas com relação ao comportamento do governo, né, no enfrentamento à pobreza. E gênero tem também um P menor que 0,05. Então, homens e mulheres têm opiniões diferentes aí com relação ao enfrentamento da pobreza. Então, beleza, já entendemos que religião não tem efeito, gênero e idade sim. Próxima coisa que faz sentido a gente interpretar é o sinal desse coeficiente. Como a idade aqui tem um coeficiente positivo, isso indica pra gente que a cada um ano, né, a gente vai ter um aumento na chance da pessoa pertencer a categorias mais altas da nossa variável dependente. Ou seja, aumenta a chance da pessoa dizer que o governo já está fazendo o adequado ou está fazendo muito, certo? Resumindo, pessoas mais velhas tendem a responder que o governo está fazendo mais pela pobreza do que pessoas mais jovens. E para homens, a mesma interpretação. Então, aqui a gente tem um coeficiente positivo para homens, quando comparados a mulheres, que é a categoria de referência. E homens, como por terem um coeficiente positivo, significa que esses homens, eles tendem a pontuar mais ali, certo? A responder às categorias mais altas, adequado e muito, ok? Só que tem uma questão aqui. Isso aqui não é um modelo linear, então é muito mais difícil a gente interpretar esse coeficiente do jeito que ele está aí. Esse coeficiente não tem um número interpretável. O que a gente precisa fazer é fazer o ESP do B, né? Exponencial. Porque aí sim a gente vai ter a razão de chances, que é algo mais simples, mas não tão simples assim, de interpretar. E por essa saída a gente não consegue pedir a razão de chances. Então é por isso que
como eu estava comentando com vocês, a gente vai fazer por duas formas. Essa foi a primeira, é a única forma que libera o teste de linhas paralelas, e agora a gente vai fazer a segunda forma, que permite que a gente peça as razões de chance. Então, a gente vai vir aqui em analisar modelos lineares generalizados. Já bateu uma emoção aí, né? Vocês me pedem tanto modelo linear generalizado, hoje a gente vai fazer um deles. E vamos clicar aqui. Primeira coisa, a gente vai estabelecer que a gente quer uma resposta, nossa variável resposta é ordinal, a gente quer uma regressão logística ordinal. Aí ele tem essa janela, ela é mais assustadora, mas não é nada demais. É só que a gente tem que ir clicando em abas diferentes para ir pedindo as coisas. Aí eu vou clicar aqui em resposta e eu vou dizer qual é a minha variável dependente, certo? Pobreza. E beleza, ele vai considerar ali a minha ordem. Preditores, vou colocar aqui que os meus fatores são as minhas variáveis independentes categóricas religião e gênero. E covariável, minha variável independente numérica e idade. Modelo, vou pegar todas as minhas variáveis independentes aqui e colocar todas no modelo, aqui com efeitos principais. Então, não criei nenhuma interação, porque eu não tinha nenhuma pergunta ali que envolvesse interações. Então, quero só ver o efeito principal. Em estimação, a gente não vai mudar nada. E aqui em estatísticas, que é importante que a gente selecione aqui, ó. Incluir estatísticas de parâmetro exponencial. É isso que vai fazer com que o SPSS calcule as razões de chance para a gente. Aqui em médias, a gente nem vai conseguir mexer em nada e pronto. Então, a gente já pode clicar aqui direto em OK. Bom, então ele dá aqui um resumo, né? Explica um pouco o que foi feito. Faz aqui uma descrição da variável numérica, descrição das variáveis categóricas. E aí, a gente tem aqui um teste que até a gente já viu, a gente já conhece esse resultado. Esse teste aqui, Omnibus, eu não sei falar isso direito, mas esse teste aqui é aquele que está fazendo a comparação entre o nosso modelo com o modelo nulo, modelo só com intercepto, tá? Então, eu tenho aqui uma significância estatística, o que indica que o meu modelo é ok. Descendo um pouco, a gente tem aqui já uma avaliação geral dos efeitos do modelo. Isso aqui é particularmente importante quando a gente está trabalhando com variáveis categóricas que tem mais de duas categorias. Como não é o nosso caso, a gente até poderia pular direto para cá, tá? Mas veja que ele está dizendo aqui já de cara para a gente que a gente não tem uma significância estatística para religião, ou seja, religião não é um previsor da opinião sobre pobreza, mas tem para gênero e tem para idade, ou seja, são dois previsores da opinião sobre a pobreza. E aí a gente desce aqui mais um pouco e a gente vai ter aquela mesma tabela de coeficientes, certo? Só que com a diferença que aqui eu tenho beta, que eu já conhecia, tenho os valores de P, que eu também já conhecia, mas eu tenho agora uma coisa nova. Essa coisa nova é a minha razão de chances, certo? Então, o SPB aqui é a nossa odds ratio, certo? Nossa razão de chances. E aí é mais fácil de interpretar. Então, vamos lá. Vou começar pela idade. A idade é uma variável numérica e ela está em anos, certo? Eu sei que no meu banco ela está em anos. Como ela é uma variável numérica, a razão de chances vai representar a mudança a cada uma unidade de aumento nessa variável numérica. Como ela está em ano, eu estou falando de cada um ano de aumento, certo? Como a nossa razão de chances aqui é um valor acima de 1, a gente está falando de um aumento. Se fosse abaixo de 1, a gente estaria falando de uma diminuição da chance. A gente pode até pensar aqui como porcentagem. Então, aqui é 1,013, a gente pode pensar andar com a vírgula duas casas para cá, eu tenho um aumento de 1,3%. Aqui eu estou indo mais direto ao ponto, mas se você quiser, eu recomendo que você assista o vídeo que é Regressão Logística Multinomial Parte 2, que é o que eu detalho, assim, com desenhinhos, tal, o que é uma razão de chances e como interpretar essa razão de chances, ok? Então, aqui o que a gente está vendo é que a cada um ano de idade, a gente tem um aumento de 1,3% na chance.
Mas que chance seria essa? Seria a chance da pessoa responder uma categoria mais alta da nossa variável dependente. Ou seja, do pouco para o adequado e do adequado para o muito. Certo? Então, pessoas mais velhas acabam pontuando mais, certo? Acabam achando que o governo já está fazendo o bastante ou até mais do que deveria para enfrentar o problema da pobreza. Com relação a gênero, a gente sabe que 1 é masculino e 2 é feminino. Então, essa nossa razão de chances, como agora a gente está falando de uma variável categórica, ela está falando do efeito de ser dessa categoria em relação a ser da categoria de referência. Então, eu estou vendo aqui o impacto de ser homem em relação a ser mulher. Então, como a nossa razão de chances aqui é maior que 1, a gente também está falando de aumento da chance. E pensando em porcentagem, daria 21,1%. Isso significa que os homens apresentam uma chance 21% maior que as mulheres de responderem uma categoria mais alta, certo? Ou seja, de responderem que o governo já está fazendo o suficiente ou mais que o suficiente com relação ao enfrentamento à pobreza, ok? E é isso. Razões de chance são a coisa mais complexa de se interpretar, então você acaba gastando um tempo mesmo interpretando elas com cuidado. Outra coisa que eu acho legal comentar é que, assim, muitas vezes o padrão não é reportar o valor do P, dependendo da área que você tá, mas é reportar a razão de chance e o intervalo de confiança para essa razão de chance. Então, por exemplo, aqui para o gênero seria 1,08 a 1,359 e dá de 1,01 a 1,017. Esse intervalo de confiança aqui, ele é uma informação que está diretamente associada a esse valor de P, tá? De que forma? Esse intervalo de confiança, se ele contiver o 1, certo? Uma razão de chance igual a 1 seria uma razão de chance em que eu não tenho diferença entre os grupos. Então, se esse intervalo contiver o 1, quer dizer que eu não tenho significância estatística. Então, é por isso que muitas vezes se reporta a razão de chances e o intervalo de confiança. Porque mesmo que eu não coloque o valor de P, dá para ver que o intervalo de confiança aqui não inclui o 1. O valor mais baixo e o valor mais alto estão acima do 1. Então, ok. O mesmo para a idade. Já se eu reportasse religião, que a gente já sabe que não foi significativo, veja como o intervalo de confiança contém o 1. Portanto, batendo o olho, eu já saberia que isso não é significativo, ok? Qual que é o padrão para a gente reportar isso? Então, você vai contar que você fez uma regressão logística ordinal. Lembrando que a alternativa à regressão ordinal é a regressão multinomial, caso você não tenha atendido ao pressuposto de proportional odds, tá? Então, você vai contar que você fez uma regressão logística ordinal, que você avaliou os pressupostos de multicolinearidade e chances proporcionais. E aí, o que geralmente se faz é colocar esse resultado aqui numa tabela, tá? Então, essa tabela pode conter o coeficiente purinho aqui, o beta, mas não obrigatoriamente. Pode conter aqui o nosso valor de P. Se você quiser, até é legal incluir qual foi o teste, né, para chegar nesse valor de P, que no caso aqui vai ser esse valor de Q quadrado de Wald com esse valor de grau de liberdade. É a isso que o valor de P corresponde. E super importante reportar nessa tabela a razão de chances, a odds ratio. Você ainda pode, como eu falei, reportar o intervalo de confiança. Então, você coloca isso numa tabela e você vai descrever, que aqui eu descreveria algo como das variáveis independentes testadas, religião não se mostrou associada à opinião das pessoas sobre o comportamento do governo em relação à pobreza. No entanto, gênero e idade, sim, certo? Aí eu ainda complementaria no texto. Pessoas do gênero masculino tendem a assinalar categorias mais altas quando comparadas a pessoas do gênero feminino. Então, né, resumindo aí, mulheres tendem
a achar que o governo faz menos pelo enfrentamento à pobreza do que os homens. E com relação à idade, pessoas mais velhas também tendem a assinalar categorias mais altas de opinião. Então, basicamente algo assim. E aí eu falaria tabela tal para as pessoas acharem essas informações detalhadas aqui no texto, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha desmistificado um pouco aí para você o que é a regressão ordinal, que você se sinta agora mais confiante para utilizá-la. E como sempre, fica o pedido, né? Se você curte esse conteúdo que eu publico por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente. Todo esse engajamento me deixa super feliz e é importante para o canal crescer e ser sugerido para outras pessoas. Além disso, eu produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, tem muito conteúdo teórico já por lá, e é o @estatística aplicada. Então é isso, até mais!